Bom dia, turma abençoada, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bora, porque o dia já começou. Esfrega a mão assim, ó. Esfrega a mão, já começa essa live se alegrando, porque nós temos motivos de sobra para nos alegrar. Acordamos respirando. E essa já é uma dádiva, né? Esse já é um dom do Senhor sobre as nossas vidas. Acordar bem, respirando. Dá uma fungação. Olha que coisa boa, poder respirar, acordar saudável. Nós temos muitos motivos para poder agradecer ao Senhor. Então já falo assim, Pai, muito obrigada. Muito obrigado por mais um dia. Já pega aí seu cafezinho. Não dá nem pra você virar pro seu irmão do lado e falar assim, bom dia, meu irmão. Mas você pode escrever, bom dia, irmãos. Bom dia, que a graça e a paz esteja sobre sua vida. Se você está entrando nessa live pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um privilégio ter você aqui com a gente. Se você entrou rapidinho só para curiar, então deixa eu liberar já uma palavra sobre a sua vida. Porque tem aqueles que vão ficar no nosso devocional, que nós estamos estudando o livro de Números, e tem alguns que passam rapidinho só para dar uma curiada. Se você é a pessoa que está entrando rapidinho e já vai sair, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. A palavra de Deus diz o seguinte, quando a gente chega no Provérbios, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 6, a gente vai ver classificações que Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus tem todo o poder para todas as coisas. É isso que ele está dizendo aqui nesses primeiros 6 versículos. Mas o versículo 5 vai dizer o seguinte, toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ela é escudo para aqueles que buscam sua proteção. E o textinho que eu coloquei lá no Instagram, esse versículo eu já coloquei no Instagram, o texto que eu coloquei no Instagram imagina você entrando em um lugar completamente cercado por muralhas, muralhas impenetráveis, onde cada tijolo, cada ponto dessa muralha é como se fosse a palavra de Deus, promessas vindas da parte de Deus, verdades que nos resguarda, verdade que nos protege. Assim é uma vida construída pela palavra de Deus. Toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ela é como um escudo, uma proteção para aqueles que o buscam. Uma vez que nós estamos enxertados, uma vez que nós estamos dia após dia buscando conhecer a palavra de Deus, a verdade, ela é um escudo na nossa vida. Ela é como se fosse de fato essa muralha impenetrável, composta por verdades, composta por promessas que resguarda a nossa vida. Então, se você entrou aqui rapidinho, passou rapidinho, já recebe essa palavra para você romper no dia de hoje. A palavra de Deus se prova verdadeira. Ela é escudo para aqueles que o buscam. Então, uma vez que você busca o Senhor, ela é um escudo na sua vida, tá? Começa seu dia sendo regado por essa palavra. Olha, a palavra de Deus é o meu escudo. É como se eu estivesse entrando em uma cidade fortificada por um muro. E esse muro é a palavra de Deus. Então já toma posse dessa palavra, já glorifica o Senhor, já fala assim, Deus, eu tomo posse dessa palavra e eu vou viver essa palavra no dia de hoje, tá? Neide Itaci, eu não sei se é o nome, se é Neide, se é Itaci, vou repetir para você. Provérbios 30, versículo 20. Toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ela é escudo para aqueles que o buscam. Quando a gente pensa nessa palavra, essa palavra vem pra gente como se a gente imaginasse uma cidade cercada por um muro impenetrável, impossível entrar nessa cidade, impossível arrombar esses muros, porque cada palavra de Deus é como se fosse uma promessa, uma verdade que vai se cumprir sobre as nossas vidas. Uma vez que buscamos a palavra de Deus, ela vem como um muro, uma cidade fortificada ao redor da nossa vida, nos guardando. Essa palavra vira escudo. Então não vai ser nada que vai te atingir, não vai ser qualquer pedrinha que vão tacar
sobre sua vida que vai fazer você desistir, desanimar, parar, ou vai te machucar, vai te ferir, porque você está protegido pela palavra de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Enquanto o restante da turma vai entrando, eu gostaria de te falar, feche seus olhos, agradeça ao Senhor por mais essa oportunidade de começar o dia lendo a palavra dele. Eu acho que se a gente terminasse a live por aqui, já tem um tesouro aqui entregue, que é Provérbios 30, versículo 5. Já tem um tesouro, mas Deus ainda tem mais para liberar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então agradece a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é bom, Pai, e o Senhor sempre nos ouve, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor aviva o nosso coração com a Tua palavra. Obrigada, Pai, porque ela é viva e eficaz e ela continua falando aos nossos corações até o dia de hoje. Papai, nos dê sabedoria nessa manhã para que nós possamos mesmo extrair as preciosidades, extrair o que nós precisamos dessa palavra. Eu oro também, Pai, para que ela seja uma palavra que vai de forma particular em cada coração. Tem pessoas que precisam de respostas, outras precisam de uma cura, outras precisam te conhecer de fato, de verdade. Ainda outras, Pai, precisam da revelação de quem o Senhor é. Ainda outras vão precisar de fé acrescida nessa manhã. Então venha com as suas particularidades em nome de Jesus. Papai, nós te agradecemos. Muito obrigada pela Tua palavra. Pai, nós pedimos também para que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade dentro de nós. Faça morada todos os dias, transforma, Pai, essa casa que é do Senhor, Espírito Santo. Te peço para que o Senhor entre em corações que ainda têm dúvida acerca do Senhor. À medida que essas vidas forem abrindo o coração delas para o Senhor, Pai, entra, faça morada, modifica as coisas de lugar, troca, mas manifesta o Teu querer sobre nós, Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, o meu Instagram é do Senhor, essa live que eu abro aqui, Pai, é para o Senhor. E eu sei, Deus, que eu sou um instrumento nas Suas mãos. Eu sei que nada eu posso fazer por mim, eu sei que se eu quiser falar qualquer coisa de mim, Pai, isso não vai gerar edificação nas pessoas. Mas uma vez que o Senhor escolher me usar, Pai, as pessoas podem ser transformadas, elas podem se apaixonar cada dia mais pelo Senhor. Então usa, Pai, usa minha boca, usa os meus olhos, usa as minhas mãos, usa, Deus, o meu coração, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor, ela já possa entrar em cada casa aqui representada, Pai. Em cada lar que aqui está. Que a Tua presença já possa ser inundada aí nessa casa, Pai. Toma o coração dos filhos, dos esposos, de cada esposa, Pai, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido. Amém e amém. Que a sua família, ela possa ser cheia do Espírito Santo. E que você possa mesmo encher a boca e falar com alegria. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Viu? Amém, amém. Toma posse dessa palavra. Nós estamos lendo o livro de Números. Começamos ontem a leitura. Nós lemos ontem o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deixa eu te conhecer. Se tem alguém que está aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Todas as manhãs nós temos live devocional. E nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Já passamos por Gênesis, Jó, Êxodo e Levítico. E agora estamos começando o livro de Números. Temos um grupo no WhatsApp, onde eu mando a tarefa devocional, resumo da live, uma música para ouvir durante o dia. E as lives, elas ficam salvas tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Eu falo para você, Paulinha, seja bem-vinda, Paula. Seja bem-vinda, Karen. Seja bem-vinda, Priscila. Sempre que tiverem um tempinho liberado, entra. Se não der para entrar, entra, passa, dá um oi e vai abençoada começar o dia. E fiquem à vontade. Eu falo que aqui
é igual família. Uma hora acostuma. Você pode não gostar hoje pela primeira vez, mas vai assistindo, uma hora acostuma. É igual família. A gente não tem uns tios, uns primos que você não gosta? Então, mas acostuma, vive, passa Natal junto, abraça, beija. Abre a Bíblia comigo em Números capítulo 3. Nós lemos ontem o 1 e o 2. E o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Números, eles vão falar sobre a contagem. Deus pede para que faça o licenciamento do povo. Homens acima de 20 anos que poderiam ir para a guerra. Então esse número é contado e eles vão chegar no final ao número de 603.550 homens aptos para irem à guerra. Se a gente fizer uma conta mínima básica, tinha ali uma cerca de 2 milhões de pessoas no deserto, onde Moisés estava conduzindo aquele povo. Vimos também a ordem de cada tribo. O Senhor, quando ele vai falar assim, olha, daqui agora em diante, nós vamos avançar em direção à terra prometida. E aí, quando ele começa a falar da distribuição, ele vai determinar o ponto que cada pessoa ela vai ficar ali distribuída na terra. Vou voltar à imagem que eu passei ontem, que é essa, a distribuição ali do povo. A gente vai ver que a leste está Judá e Issacar. Deixa eu pegar aqui. A leste, Judá, Issacar e Zebulon. A norte, Ruben, Simeão e Gade. Oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. E a sul, Dan, Aser e Naftali. E ao redor do tabernáculo, porque esse meio que está subindo uma fumaça, e desse meio é o tabernáculo. Então, para você não ficar perdido, o meio é o tabernáculo, e a gente vai ver que tem algumas tribos em volta do tabernáculo, e só depois começa as outras tribos. Essa tribo ao redor é a tribo de Levi, representado, eu mandei também no nosso grupo, você vai ver melhor, mas tem aí o número 2, o número 3 e o número 4. Essa é a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não entra para a guerra. A tribo de Levi era responsável por carregar os utensílios do tabernáculo, né? A cortina, a mesa, todos os itens que continha dentro do tabernáculo, os levitas eles carregavam. Eu passei isso ontem e também passei a questão da ordem para a marcha. Quando a gente chega na ordem para a marcha, a gente vai ver que primeiro vem a tribo lá de Judá, a equipe lá, o montinho de Judá, depois o de Ruben, e aí vem os levitas carregando a tenda do encontro. Depois vem Efraim e depois a equipe lá de Dan. Cada uma dessas equipes, né, vou chamar dessa forma, era composta por 3 tribos, né, totalizando aí 12 tribos. Os levitas não entravam, tá? Os levitas não entraram até mesmo na distribuição das terras. E essa imagem, ela é melhor para a gente ver o que nós vamos ler aqui agora, tá? Daqui a pouco eu vou voltar nela. Mas aqui mostra a tribo de Levi distribuída ao redor da tenda do encontro. Então, nesse ponto que está falando aí, olha, Israel acampado. Quando eles estavam acampados, eles estavam dessa forma. Legal também ver que o formato das tribos acampadas, elas têm o formato de uma cruz. E os levitas em volta. E agora nós vamos ver a função de cada um dos levitas. Capítulo 3, versículo 1. Abre aí a Bíblia, pega a sua caneta, caderninho de anotação. Fala o seguinte: esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Não sei se vocês vão lembrar, mas aqueles que estão com a gente há mais tempo, nós vimos que Nadab e Abiú foram os dois que lá em Êxodo ofereceram fogo estranho ao Senhor e Deus consumiu eles. Então, Arão era quem? Arão era o irmão de Moisés.
e ele é levantado como sumo sacerdote. Então, a oferta, as entregas que eram feitas no altar do Senhor, a única pessoa autorizada a fazer era Arão, irmão de Moisés, aquele que era o porta-voz de Moisés. Deus levanta Arão como sumo sacerdote, o único que entrava na presença do Senhor para oferecer sacrifício. E aí depois vem os filhos, toda a linhagem sacerdotal, ela era composta aqui vindo de Arão. Então, para ser sacerdote, precisava vir da linhagem dos levitas, somente levitas poderiam tocar nas coisas consagradas ao Senhor do templo, porém sacerdote somente da linhagem de Arão, tá? Nós vamos ver aí, somente linhagem de Arão era sacerdote. E aí a gente vê que ele tinha 4 filhos, que era Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. 4 filhos Arão tinha. Desses 4, 2 morreram, porque Deus falou, olha, tem todo um procedimento para que vocês acendam as velas, coloquem fogo diante da minha presença. Tem os pontos importantes para vocês saberem como oferecer a oferta de paz, a oferta pelo pecado, a oferta de cereal, tudo era muito bem detalhado. E aí Nadab e Abiú, eles oferecem um fogo estranho para o Senhor. Aí você para pensar, como era esse fogo estranho? Qualquer coisa que era colocado como profano e oferecido diante do Senhor e não era a forma como Deus gostaria, era tido como profano, estranho, desconheço, tá errado. Por isso que hoje a gente pegando essa palavra, trazendo para aplicação para a nossa vida, se nós somos porta-vozes de Deus, se somos pessoas que Deus confiou algo para fazer, se temos conduzido vidas, você precisa levar a sua vida o mais reto possível. Não falo de perfeito, porque perfeito eu acho que ninguém vai ser, a não ser Jesus. Jesus, ele foi perfeito. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas perfeito nós não somos. Mas, uma vez que servimos a Deus, nós precisamos entregar o nosso melhor. Escreve isso para você memorizar todos os dias. Uma vez que servimos a Deus, se você quiser, coloca nos comentários, deixa isso aí. Uma vez que servimos a Deus, nós precisamos ter uma vida reta diante do Senhor. Um caráter aprovado, né? Não é isso? É isso. Uma vez que servimos ao Senhor, nós precisamos ter uma vida reta. Então, esses eram os filhos de Arão. Eles foram consagrados e ungidos para o serviço sacerdotal. Uma vez que servimos a Deus, nós precisamos ter uma fixar comentário. Obrigada, Raiz. Nós precisamos ter uma vida reta diante do Senhor. É isso. Continuando a leitura, versículo 4. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinha filhos, restaram somente Eleazar e Itamar, para servir como sacerdote junto com seu pai Arão. Eu creio que ali veio também uma sobrecarga, né? Porque uma vez que tinha 4 para o serviço, agora só restam 2. Eu creio que dobrou o serviço para eles, né? Porque as lâmpadas, por exemplo, elas deveriam ser acesas, deveriam estar acesas em todo o tempo. Então tinha que ter aquela vistoria à noite, tinha que ter a vistoria durante o dia e não poderia faltar azeite no candelabro, porque as lâmpadas não podiam, as luzes, né? Elas não podiam se apagar. Então tinha que ter ali um monitoramento constante para que a luz não se apagasse. Como não tinha filho, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdote. Versículo 5. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para serem os seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo
no desempenho da função da tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executado. Ou seja, tem uma maneira certa, tem um protocolo a ser seguido. Então não dá para entrar na hora que você quiser ou estar na presença de Deus só porque você quer. Não era assim. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Por quê? Porque a gente viu lá atrás, em Êxodo, que todos os primogênitos eram de Deus. Os primogênitos, eles eram consagrados a Deus. O primeiro fruto da terra, as primeiras crias de gados, de ovelha e os primeiros filhos, eles são do Senhor. E aqui ele está dizendo, vocês vão colocar os levitas, dentre os povos de Israel, eu escolhi eles para serem o substituto dos filhos mais velhos. Eles vão me servir. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, eu consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias de animais. Eles são meus e eu sou o Senhor. Aqui nós vamos ver o termo levita. Tem algumas igrejas que vão tratar e vão falar assim: na minha igreja fulano, ciclano, beltrano, eles são levitas. Eu não acho certo usar o termo levita para pessoas que cantam na igreja. Por quê? Porque levita, ele era nascido da tribo de Levi. Então, para ser levita, precisa nascer na tribo de Levi. E os levitas, eles cuidavam das coisas da tenda do encontro. Eles cuidavam das coisas do tabernáculo. Então, quem eram os levitas? Levitas era uma tribo, ele era descendente de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Esse era o levita, uma tribo. E essa tribo, dentro da distribuição das terras, elas ficaram fora. Vai receber as terras somente os outros irmãos. Levi não recebe tribo, ou não recebe terra, porém os levitas, eles foram consagrados a Deus para um serviço específico. Então os levitas, eles cuidavam da limpeza do tabernáculo, eles cuidavam da limpeza dos utensílios da casa do Senhor. Eram eles os responsáveis por armar e desarmar o tabernáculo quantas vezes fosse necessário. E aí dos levitas sim, vieram o povo que cantava, o povo que adorava, o povo que estava ali na frente das batalhas louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas hoje, só porque a pessoa é música, toca na igreja, né, um músico da igreja, ele não é chamado de levita. Porque o levita, ele compunha muitas outras coisas e não somente o cantar. Aí você pergunta para uma pessoa: você tem alguma atividade na igreja? E ela responde: eu sou levita. Não, filho, você não é levita, tá? Porque levita tem que ser nascido na tribo de Levi e cuidava de todo o serviço do tabernáculo. E também tinha a vida dele totalmente entregue a Deus. E aí vai ter pessoas que vão trabalhar e somente vão cantar na igreja. Então, para ser levita não é só cantar. Não conta isso para os levitas da sua igreja. Mas eu não gosto desse termo ser usado para as pessoas que cantam, porque eu acho que é falta de conhecimento. Não sei de onde que veio, que eles tiraram aqui dentro da igreja. Levita é aquele que canta. Eu sou levita na casa do Senhor. Você é levita? Então você monta e desmonta o tabernáculo? Você nasceu na tribo de Levi? É isso, tem que ser registrado lá. Nasci na tribo de Levi. É isso, sabe? Na casa do Senhor nós temos músicos,
nós temos os pregadores, nós temos pastor, e ele vai ter a leva, os mestres, os doutores, cada um vai fazer um pouquinho na casa do Senhor, de acordo com o chamado que lhe foi proposto, mas levita não é, tá? Levita é essa turma aqui, ó, que foi consagrado a Deus para esse serviço. E aí ele explica, os levitas vão representar os primogênitos, porque os primogênitos, eles são meus, eu escolhi eles desde o momento que eu tirei vocês da terra do Egito. Quando eu matei os primogênitos egípcios, eu levantei e consagrei os primeiros filhos a mim. Então, eles pertencem ao Senhor. No caso, os levitas não é só quem canta? Não, é o que eu acabei de falar, minha irmã. Os levitas, eles eram consagrados para um serviço. Entende? Então, hoje, se tem uma pessoa na sua igreja que fala assim, eu sou levita, não é levita, é o músico da igreja. Pode ser o ministro do louvor, né? A ministra, o músico, o guitarrista lá que toca na sua igreja, mas levita não é. Versículo 14. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai. Registre os nomes dos membros da tribo de Levi, por família e clã. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes de Libine e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes Anrão, Issacar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam o nome dos seus descendentes Mali e Muzi. Esses foram os clãs levitas registrados de acordo com seu grupo e família. Então, 3 clãs, entenderam? Como os filhos de Arão eram poucos para servir no serviço do tabernáculo, Deus fala assim, eu vou juntar todos os levitas e eles vão me servir. Nós vamos separar os levitas em 3 clãs, porque Levi, o filho de Jacó, teve 3 filhos. Ele teve Gerson, ele teve Coate e ele teve Merari. De onde vai sair os coatitas, os meraritas e os... Não, vamos de novo. Gersonitas, coatitas e meraritas. É isso? É isso. Nós vamos ver agora o número desses clãs. Versículo 21. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libine e Simei. Nos clãs gersonitas havia 7.500 indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. A área designada para o seu acampamento ficava no lado oeste, atrás do tabernáculo. Então agora eu vou... Cadê? Daqui a pouco eu coloco a outra imagem. Eu vou colocar essa imagem primeiro para a gente acompanhar. Cadê? Gerson, Efraim, cadê Efraim? Tá, aqui. Eles ficavam na parte norte. Cadê? Atrás do tabernáculo. A área designada para o seu acampamento ficava no lado oeste, tá, gente? Não é norte. Oeste, atrás do tabernáculo, junto com a equipe lá, Efraim, Manassés e Benjamim. Estão vendo? Vocês conseguem ver lá os gersonitas? Tá escrito assim, levitas, Gerson. Esses eram os gersonitas que estavam ali posicionados atrás do tabernáculo. O líder dos clãs gersonitas da tenda do encontro, a tenda com sua cobertura e a cortina da entrada e da tenda. Peraí de novo. Versículo 25. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, as cortinas da entrada do pátio
e as cordas e todos os objetos relacionados a seu uso. Isso era responsável pelos gersonitas. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Amram, Issacar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas havia 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário. A área designada para seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. Localiza aí os coatitas. Está aí na parte de baixo, junto com Ruben, Gade e Simeão. O líder dos clãs dos coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados a seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Então, embora está tendo essa divisão entre os levitas, né, cada um vai ficar responsável por um departamento dentro do tabernáculo, Eleazar, ele era o responsável, tá? E depois vem os meraritas, né? Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs dos meraritas haviam 6.200 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para o seu acampamento ficava no lado norte, aí junto com Judá, Zebulon e Issacar. Os meraritas eram encarregados de cuidar das amarração que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, as bases e todos os objetos relacionados a seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as suas bases, estacas e cordas. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés. Então Moisés, ele ia à frente, né? Ele estava ali na frente da tenda do encontro. Ele era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita que se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs dos levitas, conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Vou colocar essa outra imagem, que foi a que eu compartilhei lá no grupo agora pela manhã. Nessa imagem, depois vocês podem ver na hora que a gente finalizar a live, vocês vejam analisa de uma forma mais detalhada, mas aí está a posição e os deveres dos levitas. Os meraritas acampavam ao norte, guardando e transportando os componentes estruturais, né? Tábuas, travessões, colunas, bases, cavilhas, cordas e etc. Os gersonitas estavam a oeste, guardando e transportando coberturas, cortinas, telas da entrada do tabernáculo e do átrio. E os coatitas estavam a sul, guardando e transportando os itens de dentro do santuário, que era a arca, a mesa, o candelabro, altares, vasos e telas. A divisão está feita, aí tem aí mostrando, né, o pátio. O pátio é todo esse ponto aí pontilhado, isso tudo era o pátio. Aí vai ter o átrio do tabernáculo e a tenda do encontro. Moisés e o sacerdote, né, o Arão, eles estavam ali na frente do tabernáculo. Pararei de compartilhar. Então depois vocês dão uma lida novamente, vê mais um pouquinho, leiam, extraia tudo aquilo que vocês conseguirem de comentário, estuda mesmo por fora, porque é muito legal quando a gente começa a entender, né, os detalhes, ponto por ponto, de tudo aquilo que o Senhor ele tinha estabelecido para aquele povo viver. É muito legal. Ficou claro, gente? Tá todo mundo comigo?
Pausa para o café. O Senhor está levantando um povo e Ele está dando ordens, deveres, afazeres para cada um. Então, Ele já deixou bem claro, os levitas vão acampar em volta, porque quando a nuvem, durante o período em que o povo estava no deserto, eles tinham a coluna de fogo que ia durante a noite e a nuvem que acompanhava durante o dia. Karen, o link, igual, na minha bio tem lá um link, você entra lá e procura o grupo Enxergando as Escrituras. E aí você consegue entrar, mas eu vou deixar nos stories também, porque aí facilita. Que aí fica fácil para todo mundo que é novo entrar. Que bom que você tá por aqui ainda. Coisa boa. Quando a gente sabia que tinha essa coluna, era uma nuvem durante o dia que tapava eles lá do sol, e à noite uma nuvem de fogo, né? Uma coluna de fogo que ia durante a noite. Então, quando a nuvem parava, significa que é hora de armar o tabernáculo. Então esse povo todo, os coatitas, os meraritas, os gersonitas, cada um já entrava no seu departamento, já colocava as estacas lá do pátio, montava o tabernáculo, montava a tenda do encontro e era tudo montado. E aí, ficava ali enquanto a nuvem estivesse parada. Quando a nuvem levantava em cima do tabernáculo, significava que vamos embora, é hora de desmontar o acampamento. E ali os levitas trabalhavam e tinha que tirar todo ali esses itens para eles prosseguirem. Deus te abençoe, viu? Tô indo trabalhar agora, mas não queria ter que sair da live. Já aprendi muito, glória a Deus pela sua vida. Amém. Seja sempre bem-vinda, vai com Jesus, viu? Faça um dia excepcional. Quando a nuvem levantava, eles tinham que ir embora. Então acontecia da nuvem parar pela manhã, e eles estavam caminhando a noite toda, e aí tinha que montar o acampamento. Montava tudo, gente, tudo. As bases de prata, as estacas, colocava lá tudo. Poderia ser que eles montavam isso durante esse ponto que eles chegaram pela manhã. E à noite a nuvem levantava e Deus falava, é hora de partir. Por isso que eu falo, Raira, esse montar e desmontar da tenda fez eles demorarem muito? Não foi isso que fez eles demorarem muito. O que fez eles demorarem muito a chegar na terra prometida foi a desobediência deles. E nós vamos ver, eu creio que no capítulo 10 de Números, é muito legal a gente entender o motivo pelo qual eles ficaram rodeando lá o deserto. Mas não foi o fato de montar e desmontar a tenda. Mas o montar e desmontar a tenda, Deus estava trabalhando no coração daquele povo a obediência, né? Eu parei, você tem que parar. Por isso que eu falo muito, gente, nós precisamos acompanhar a nuvem. Nós precisamos fazer as escolhas conforme o que Deus está nos orientando. Sabe, cada ponto da nossa vida, cada escolha da nossa vida tem que ser pautada na direção de Deus, naquilo que Deus está nos orientando a fazer. Não tem como você acordar e falar assim, hoje eu quero fazer isso porque eu quero. Eu vou fazer isso aqui porque me deu na cabeça, eu vou fazer. Não, essa é a vontade de Deus para a sua vida, sabe? Então nós precisamos ser direcionados e conduzidos pela mão do Senhor. Hoje a gente não vê uma nuvem, a gente não vê uma coluna de fogo física, mas espiritualmente falando, nós temos sim essa coluna, nós temos essa nuvem que vai nos guiando, que é o Espírito Santo. É Ele que vai nos falar, faz isso, não faz isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo. Mas nós precisamos ser sensível à voz do Espírito. Versículo 40, vou ler rapidinho para a gente concluir. O resgate dos filhos mais velhos. Então o Senhor disse a Moisés, conte todos os filhos mais velhos que há em Israel, de 1 mês de idade para cima, e registre o nome numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substituto dos machos, das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas, exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número de filho mais velho
de 1 mês de idade para cima foi de 22.273 mil dos israelitas. Cadê? 22.273 mil. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas, sangue de Jesus, que tem poder. Pra que isso, caminhão? Você não tá vendo que eu tô na live? Tá me atrapalhando. Eu tenho TDAH. Eu tenho dificuldade com esse barulho. Desculpa, gente. Mas foi demais esse caminhão. Ele ultrapassou os limites. Parei no 22 mil. Versículo 44. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas. Tome os animais dos levitas como substituto dos machos das primeiras crias dos mais velhos de Israel. Excede em 273 o número de levitas. Para resgatar o excedente de filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas para cada peça. Entregue a prata a Arão e aos seus filhos como resgate pelo número de filhos excedentes mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas, e arrecadou 1.365 peças de prata, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Gente, o que acontece? Quando o Senhor deu essa ordem, que era para todo o primogênito é meu, então automaticamente quem deveria servir o Senhor em qualquer coisa que ele precisasse, no serviço do tabernáculo ou qualquer outro serviço, eram os filhos mais velhos. Porém, o que Deus está fazendo? Ele está fazendo o seguinte: tudo bem, os filhos mais velhos vão permanecer cada um na sua tribo. Eu vou substituir pelos levitas. Então, os levitas, todos os homens, estão sendo substituídos pelos primogênitos que são meus por direito. Os primogênitos são meus, mas eu vou fazer uma substituição pela tribo de Levi. Então, a tribo de Levi toda vai me servir, e cada homem, né, que foi contado aqui, cadê? A gente tinha 22 mil do sexo masculino da tribo de Levi. Só que quando eles contam os primogênitos, tem 22.273. Então, esses 273 foram que excederam. Faltou levita para substituir. Aí, o que eles fizeram? Vocês vão ter que recolher como pagamento o valor de... Qual que era a prata paga? Eu já esqueci. Mas tinha um valor, né, que recolha 5 peças de pratas para cada um deles. Então, é os 5 vezes os 273 que excederam. E ali, ele recolhe 1.365 peças de prata para substituir o pagamento dos levitas, né? Que agora trabalharia ali a serviço do tabernáculo. Gente, é isso. Eu queria ler o 4 também, mas deixa eu ver. O 4 é grande. Deveres dos meraritas, não tá... Não tem como a gente ler em 5 minutos. A gente só tem 5 minutos para poder terminar a live. Então, o 4 vai ficar para amanhã. Mas foi assim que funcionou o resgate dos filhos mais velhos. Então, os filhos mais velhos, eles ficaram cada um nas suas tribos, e os levitas substituíram eles no trabalho dentro do serviço do sacerdote ali, do cuidado com o tabernáculo. Tudo que era consagrado ao Senhor, tudo que estava ali, os itens que compunham esse lugar da presença, o lugar onde a presença de Deus ela estava, os levitas que cuidavam dessas coisas. Hoje nós podemos fazer o serviço de um levita? Nós podemos, né? A gente só não faz oferta, não tem mais um tabernáculo, não tem mais um lugar que a gente possa oferecer sacrifício, não vai ter mais, acabou. Mas nós podemos cuidar de tudo aquilo que vai o nome de Deus.
A gente pode cuidar das coisas que são interesses de Deus. E hoje, qual que é o interesse de Deus? O maior interesse de Deus é fazer o nome dele conhecido, o reino anunciado, a boa notícia chegar para todos, né? Esse é o maior trabalho que nós podemos fazer para o Senhor. A palavra diz que nós somos sacerdotes santos, um povo escolhido por Deus para representá-lo. Ainda tem um mundo todo lá fora que precisa conhecer o Senhor. E quem vai fazer o Senhor conhecido? Aqueles que um dia o conheceram. Então esse é o nosso maior desafio. Esse é o nosso maior ponto, né? De fazer Cristo conhecido, de fazer as boas novas do reino anunciada. Se a gente pegar o que Jesus mais falou em terra, e a gente desse ênfase nisso, a gente acertava o alvo com o Senhor. Enquanto Jesus estava na terra, o que ele mais falou foi sobre o reino. O que ele mais falou ele vai falar em João, Marcos também. Gente, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. É chegado o reino. Quando a gente escuta isso, era para a gente focar nisso e falar assim, eu tenho que anunciar o reino de Deus. Igual, às vezes você pode perguntar, o que te leva a acordar cedo todo dia para poder fazer live? Fazer o nome de Cristo conhecido. E eu tenho as minhas estratégias. Eu queria saber se tem alguém aqui assistindo essa live que chegou nessa live através de um Reels que eu produzi. Você viu um Reels, assistiu um videozinho meu, você clicou no meu perfil, ouviu um Provérbios do dia, clicou, chegou e está aqui assistindo a live hoje. Tem alguém que veio por esse meio? Eu sou focada e obstinada em encontrar pessoas e anunciar o reino. E aí a estratégia que eu uso é essa. Eu vi um post lindo e estou aqui. Pois é, aí a Paulinha tá aqui, Nívia tá aqui, Débora tá aqui, Priscila, e eu creio que deve ter mais pessoas, né? Michele. Pra mim, essa é a minha isca. A minha isca é produzir um vídeo que vai chamar a sua atenção. Gracinha, minha filha, me apresentou você. Fico muito feliz com isso. A isca pra mim é o Reels. Se eu pego um Reels que você gosta e clica e fala assim, deixa eu assistir esse Reels. Ó, que legal, deixa eu ver a página dessa pessoa. Pronto, lá tá escrito na hora que você chega no meu perfil, live devocional todos os dias 8 horas da manhã. A pessoa vai voltar. Se ela tiver interesse, ela vai voltar. Eu vim pelo post de Provérbios. Olha que gracinha. Gente, nós precisamos ser estrategistas. Quando Paulo vai escolher uma cidade para ele montar ali uma igreja para anunciar essas boas novas, ele vai escolher uma cidade portuária, uma cidade que chegava a gente sair o tempo todo. Nós cristãos precisamos ser estrategistas e o tempo todo cativar pessoas para o reino. Não considero que eu sou uma pessoa muito evangelista, tá? Eu falo muito da palavra. Meu chamado é pastoreio. Então o que eu vou atrair? Eu vou atrair pessoas que são cristãs, que vão ficar aqui pertinho de mim. Eu vou treinar como se fosse um quartel-general. Você vai ficar bem na palavra e vai anunciar o reino. Igual o pirâmide, sabe? Rinodê. Tem lá o ponto que anunciou para 2, esses 2 anunciou para mais 2, aí já tem 4 agora na pirâmide, depois vai ter 8 na pirâmide. É a irmãzinha que falou que a filha dela apresentou para ela. Então, se eu fortaleço o caráter de vocês que estão aqui comigo todos os dias, vocês vão apresentar para mais pessoas e o reino de Deus vai sendo propagado. Hoje nós somos sacerdotes do Pai. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Venho aqui todas as manhãs com o maior prazer e alegria no coração, sempre com alegria, para falar do amor de Jesus, para falar o tanto que Ele foi apaixonado por você, para falar que Ele morreu por você. Essa é a minha missão. Não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor da vida. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, e se você quer fazer isso nessa manhã, você vai escrever nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor, e eu vou orar com você. Se você já é cristão,
mas se desviou do caminho, foi dar uma volta no mundo, aquela música, vou dar uma volta no mundo, eu vou, e viu o mundo girar, e hoje você quer voltar para Jesus, você vai escrever assim, Senhor Jesus, eu quero voltar, e eu também vou orar com você. Deixa eu ver alguns comentários, escreve aí nos comentários que eu vou orar com você. Quero aprender mais, Raira. Você vai, viu, Itaci? Você vai aprender mais. Só te falo uma coisa, permanece e tira tempo para a palavra todos os dias. Você não precisa ser seguidora de Raira. Você precisa ser seguidora de Jesus. Tudo bem se no dia de amanhã você não conseguir mais assistir o devocional. Mas eu vou te falar, faça o seu devocional todos os dias com o Senhor. Ela é a primeira conta a ser paga durante o dia, tá? Por que não faz live mais cedo? Eu amo a sua vida, faz tempo que eu te sigo. Jéssica, não tem como. Antes, no passado, as lives eram 6h40, 6h30, mas pra mim ficou difícil, porque eu fazia a live 6h40, eu tinha que acordar 5 horas e fazia a live 6h40 e depois eu ia pra academia, fazia algumas coisas particulares. Só que aí eu começava o dia muito mais tarde. Então agora, as 2 primeiras horas do dia eu tiro pra mim. Então eu faço meu devocional assim que eu acordo, depois eu preciso fazer algum exercício físico e depois eu venho pra live. Então quando eu chego aqui, eu termino agora a live 9 horas, eu já tô pronta pra viver. Tô pronta pra começar meu dia e as atividades. Então eu não consigo fazer isso mais cedo. Eu tava fazendo um acompanhamento com uma pessoa e ela falou assim, Raira, as 2 primeiras horas do dia precisa ser para você. Como que eu vou conduzir um povo? Como que eu vou tá aqui sempre bem nos devocional se eu não consigo cuidar de mim? Então eu não consigo vir mais cedo. É por isso. Você é muito sábia. Amo te ouvir. Amo sua vida, Aninha. Postei o provérbio no meu story para levar mais pessoas para o Senhor. Bênção. Você edifica pessoas. Gratidão. Gracinha. Deus te abençoe, Paula. Eu sempre quis entender muitas partes da Bíblia. Então será um prazer, Nívia, ter você com a gente, tá? É isso, gente. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus ou voltar para os caminhos? Se você já é salvo, você escreve, eu sou salvo. E nós vamos orar. Agradecer ao Senhor por mais um dia. Eu vou deixar o grupo do WhatsApp no Stories, tá? Aí é só você clicar no link, fica mais fácil. É isso, galera. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Tem que fechar os olhos, hein? Fecha os olhos. Fala assim comigo, Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. E que no tempo certo ela produza frutos. A 30, a 60, a 100 por 1. Em nome de Jesus. Papai, esta é a tua palavra. E eu sou imensamente grata, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem movido e feito no nosso meio. Que a sua palavra continue falando em cada coração, Pai. Posiciona o teu povo, posiciona aqui, Pai, um grupo de sacerdote, Pai, bem posicionado, que não vai ter medo de anunciar o reino, que não vai ter medo, Pai, de anunciar a tua palavra, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa mesmo cumprir em nós o teu querer, longe de nós querer dar ordem para o Senhor, Pai, mas nós oramos, Deus, fervorosamente para que o Senhor cumpra em nós, Pai, a tua vontade, o teu querer. E eu oro também, Pai, para que cada pessoa que está aqui assistindo essa live tenha revelação de quem o Senhor é. Foi por isso que Paulo chorava, Pai. Paulo chorava e ele falava que ele sentia dores, Pai, como se fosse dores de parto, orando para que as pessoas conhecessem quem o Senhor era. Então, Pai, revela a nós a tua vontade, revela a nós quem o Senhor é. E nós queremos estar cada dia mais, Pai, com o coração inclinado, prontificado para te servir em nome de Jesus. Eu abençoo o dia de cada um. Libero bênçãos mesmo sobre a vida deles, que eles possam prosperar espiritualmente, e eu declaro, Pai, que no dia de hoje eles vão ter uma pessoa, uma vida para falar do teu amor em nome de Jesus. Amém. Então não perca a oportunidade, fale do amor de Jesus para uma vida,
tá bom? Agora você esfrega a sua mão assim, ó. Esfrega a sua mão e fala assim, bora começar o dia. Bora começar o dia. Deus te abençoe, tá? Obrigada a vocês que ficaram comigo até o final. Façam um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser, tá? Amanhã é feriado, mas eu estarei por aqui. Não é isso? Amanhã não é dia 1º de abril? É feriado, mas eu estarei aqui, tá? Pra gente começar o dia junto. Então, se você puder, entre. Se você não puder, eu vou entender, tá bom? Um beijo.